Já parou para pensar naquela voz interna? Aquela que parece um juiz, sabe? Criticando tudo, cada falha. A gente vive numa cultura que cobra muito, né? Tipo, perfeição o tempo todo, sucesso constante. Mas e se tivesse um jeito diferente? Uma forma de lidar com as nossas imperfeições, que talvez até fortalecesse a gente. Pois é justamente essa a proposta que a gente vai, sim, explorar um pouco mais hoje. Vamos mergulhar nas ideias da Kristin Neff, do livro Autocompaixão. As fontes que a gente usou são trechos do próprio livro, sabe? Que dão uma visão bem profunda e, eu diria, convidativa mesmo. Ótimo. Então vamos fundo nisso. A nossa ideia aqui é entender melhor o que é essa tal de autocompaixão, né? E por que ela pode ser tão transformadora. Talvez, quem sabe, até mais útil que ficar correndo atrás de autoestima o tempo todo. A gente quer dar aquele gostinho do que o livro traz, sabe? Para despertar a curiosidade mesmo sobre essa abordagem. Então, começando pelo básico, né? O que é exatamente autocompaixão, segundo a autora? Ela fala que não é sentir pena de si, certo? Nem ser autoindulgente. Exatamente, não é isso. A Neff define com eh, três componentes principais que são bem importantes. Primeiro, ser gentil consigo mesmo, sabe? Especialmente quando tá difícil. Segundo, reconhecer a humanidade compartilhada, que é aquela ideia de que errar, sofrer, todo mundo passa por isso, não é exclusividade nossa. E terceiro, ter mindfulness, atenção plena, que é tipo observar a dor sem exagerar, sem negar, mas também sem se afogar nela. Não é passar a mão na cabeça, entende? É mais oferecer para si o mesmo cuidado que a gente daria para um amigo querido que está sofrendo. Faz todo sentido. Tem aquela citação da Sharon Salisbury, no livro, né? Que diz que amar a nós mesmos nos conduz a habilidades como resiliência. Isso. Resiliência, compaixão, compreensão. É por aí. Mas por que isso importa tanto assim na prática? Qual o impacto real disso na nossa vida? Tá justamente aí, no porquê disso importar. A pesquisa que a Neff e os colegas dela fizeram, e que ela cita bastante no livro, mostra uma ligação direta entre autocompaixão e bem-estar emocional. Tem até uma base fisiológica, sabia? Enquanto a autocrítica ativa aquela resposta de luta ou fuga, sabe? Liberando cortisol, que cronicamente está ligado à ansiedade e depressão. Nossa. Pois é, já a autobondade, essa gentileza consigo mesmo, pode estimular a ocitocina, aquele hormônio ligado aos laços, ao bem-estar, ao sentimento de segurança. Lembra daquela equação do Shinzen-Yang? Sofrimento igual a dor vezes resistência. Lembro, sim. É bem forte essa ideia. Então, e a resistência aí é essa nossa briga mental contra a dor, sabe? O julgamento, não aceitar o que está acontecendo. A autocompaixão parece que atua diminuindo essa resistência. Ela permite que a gente aceite a experiência dolorosa sem jogar mais lenha na fogueira, com autojulgamento, entende? E só isso já é um alívio enorme, né? O livro explora bastante esse mecanismo. E aqui fica bem interessante. Um ponto que me pegou muito foi esse da humanidade compartilhada. Essa ideia de que a gente não está sozinho nas nossas falhas, sabe? Que a imperfeição, na verdade, nos conecta. Isso é muito poderoso para combater aquele sentimento de isolamento quando a gente falha. Como naquele exemplo da Liz que tem no livro, né? Que se sentiu um fracasso total só porque o colega ganhou um aumento maior. A comparação acaba com a gente às vezes. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, né? Que a autocrítica motiva, o livro diz que ela pode minar a motivação. Como isso funciona? É um ponto-chave e o livro detalha isso muito bem. A autocrítica muito severa, ela gera medo, medo de fracassar. E esse medo pode levar a gente a procrastinar ou então a evitar desafios importantes só para não correr o risco de errar e ter que lidar com mais autojulgamento depois. Entendi. Já a autocompaixão, ela oferece uma base de segurança emocional. Se a gente sabe que pode ser gentil com a gente mesmo, mesmo se falhar, ficamos mais dispostos a tentar, arriscar um pouco mais. E aí, a gente aprende com os erros, né? E, consequentemente, consegue crescer e atingir os objetivos. É um ciclo mais positivo. Entendi. Então não é sobre baixar o padrão, como alguns podem pensar, mas sobre criar um ambiente interno mais seguro para buscar o crescimento. Isso me lembrou a diferença que o livro faz entre metas de aprendizado e metas de desempenho.
tem a história das gêmeas, né? Kate e Danielle. Exatamente. A Kate, ela estava menos focada em provar o valor dela o tempo todo, que seria a meta de desempenho, e mais focada em aprender, em se desenvolver, a meta de aprendizado. Mesmo enfrentando dificuldades, ela conseguiu realizar o sonho dela. A autocompaixão parece que alimenta essa mentalidade de crescimento, sabe? E o legal do livro é que ele não fica só na teoria, né? Ele tá cheio de exercícios práticos, tem sugestão de diálogos internos, de escaneamentos corporais compassivos. Mostra que a autocompaixão é uma habilidade mesmo, algo que a gente pode cultivar ativamente. Isso torna o livro uma ferramenta muito, muito útil no dia a dia. E essa praticidade vai para várias áreas, né? O livro mostra como aplicar isso em situações bem concretas do cotidiano. Por exemplo, na nossa relação com a comida. A sair daquele ciclo de culpa depois de comer algo proibido, sabe? E tentar entender a necessidade por trás daquilo com mais gentileza. Sim, ou na imagem corporal, que é um ponto tão sensível para tanta gente, nos relacionamentos, na criação dos filhos. Dá a impressão de ser um guia bem completo mesmo, que toca em muitos pontos da vida. Então, o que fica dessa nossa conversa, desse mergulho, é que a autocompaixão parece ser uma alternativa mais estável, sabe? E mais gentil também, do que aquela montanha-russa da autoestima, que depende tanto de validação externa, de sucesso. Exato. É uma habilidade que, como a Neff diz, está sempre ali disponível, um tipo de porto seguro interno, que a gente pode acessar não importa o que esteja acontecendo fora. O livro parece ser um ótimo mapa para encontrar esse porto. E isso deixa a gente com uma questão importante para refletir, né? Que talvez seja o convite central do livro todo. Será que se a gente parar de se julgar tão duramente por não ser sempre acima da média, como a nossa cultura exige o tempo todo, será que a gente não abre espaço para um tipo de crescimento e de felicidade mais autêntico, mais profundo? A obra da Kristin Neff sugere que sim. E talvez essa seja uma investigação que valha muito a pena fazer por conta própria, sabe? Pegar o livro e explorar o que mais ele tem a dizer sobre isso.